Você está no canal Cortes Teológicos. Nossos vídeos ajudaram você a se aprofundar no conhecimento de Deus e das Escrituras. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Aproveite o vídeo e deixe seu comentário. Pra gente falar de escravidão no Novo Testamento, o principal texto pra gente olhar é o texto de Filemon. Filemon é uma carta de Paulo e é a menor carta de Paulo, uma carta que ele escreve de próprio punho para um homem chamado Filemon. Ele era o líder de uma igreja caseira, acerca de um escravo, o escravo Onésimo. É engraçado que as pessoas discutam tanto sobre escravidão na Bíblia e não olhem para o único texto que foi escrito para tratar diretamente sobre o relacionamento de um escravo com o seu senhor. Deixa eu dar um contexto cultural importante para você entender a carta de Filemon. Escravos na cultura greco-romana não eram iguais a escravos na cultura brasileira. Na cultura brasileira e na cultura americana também, com o tráfico negreiro, você tinha escravos que eram retirados de suas terras, eles eram escravizados, amarrados, tratados como bicho e como posse. Dentro da cultura greco-romana, a escravidão, por mais que fosse também uma coisa horrível, não se dava nos mesmos moldes. Escravos recebiam salário, ainda que fosse um salário menor, recebiam um lugar para comer e para dormir. Eles geralmente tinham um nível de liberdade, tinham um dia de folga, e muitos deles poderiam sair para resolver coisas na cidade, nos campos, então voltavam para as suas casas. O modo mais comum de escravidão daquele período era uma escravidão para pagar dívida. Não era escravidão nem por domínio de uma tribo sobre a outra, nem escravidão do tráfico de um ser humano sendo levado para outro povo, era para pagar a dívida. Você faliu, você não tem mais como viver, não tem terra, não tem como comer, você se entrega como escravo, geralmente no ambiente agropecuário, para cuidar do campo, de plantações e também de animais. Não era exatamente o mesmo contexto que existia hoje. Você geralmente estava ali para pagar dívidas e muitas vezes essa escravidão era temporária. Você é escravo por um tempo, então você era livre porque você pagou aquela dívida. Por isso que muitas vezes a tradução de doulos, não é escravo, em muitas bíblias não é escravo, mas servo. Porque muitos preferem falar de um contexto de servilismo mais do que um contexto de escravidão. Isso é só um detalhe para explicar a carta de Filemon. Filemon é uma carta extremamente curta, tem 25 versículos apenas. E é Paulo enviando Onésimo, um escravo que estava separado de Filemon. Provavelmente ele deveria ter saído de casa para resolver alguma questão para Filemon. E então encontra Paulo. E encontrando Paulo, Paulo argumenta a favor de Onésimo para Filemon. Os primeiros 7 versículos da carta é uma saudação lá, Paulo manda todo mundo lá, tudo bem, como é que vai? Que bom que vocês estão crescendo na fé, coisa boa. Então, versículos 8 e 9, ele diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, ou seja, Paulo vai dizer que é algo que ele deveria, que Filemon deveria fazer, é uma ordem que Paulo poderia dar para ele. No entanto, ele pede em nome do amor, porque Paulo velho agora também sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo tá falando de algo que deveria ser uma obrigação de Filemon, ou seja, era algo que se impunha sobre ele, mas que Paulo não ia falar em tons de ordem, e Paulo ia falar em tons de amor e de misericórdia, porque ele já era velho, prisioneiro e não queria usar uma linguagem tão forte como Filemon. Que pedido é esse? Está no verso 10. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Ou seja, Onésimo provavelmente foi convertido por Paulo durante a prisão domiciliar de Paulo. Talvez Filemon tenha enviado Onésimo para resolver alguma coisa com Paulo. Era comum que você tivesse escravos, mensageiros e tudo mais. E então Onésimo encontra Paulo e acaba sendo convertido por Paulo. Ou Onésimo estava resolvendo alguma coisa e então foi encontrado por Paulo. Alguns acham que Onésimo podia ser um fugitivo, mas essa é uma interpretação mais improvável. O motivo de acharem que ele é fugitivo é porque mais à frente Paulo fala que se o Onésimo deve alguma coisa e tal, mas isso é uma leitura um pouco complicada, porque Onésimo, sendo um escravo por dívida, ele devia alguma coisa. Então a ideia de que ele era um fugitivo é um pouco menos aceita hoje na academia. Ele fala que queria conservar Onésimo com ele, agora tá, porque Onésimo era útil para ele na pregação do evangelho, mas estava devolvendo Onésimo a Filemon, porque queria que Filemon tivesse a oportunidade de agir livremente em favor daquilo que Paulo desejava. Isso está no verso 14. Paulo não queria simplesmente pegar o escravo que era de Filemon, ele queria que Filemon tivesse um comportamento espontâneo acerca daquele escravo. O que é que ele esperava então de Filemon? Está no partir do verso 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera como companheiro, receba-o como recebe a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. O que é que Paulo está dizendo? Filemon, você tem um escravo, eu encontrei esse escravo, eu tô mandando esse escravo para você e pedindo para que você o receba não como escravo, mas como irmão, que você o trate como me trataria, e se ele tinha alguma dívida, ou seja, ele provavelmente era um escravo por dívida, perdoa essa dívida. Ele te deve alguma coisa? Põe na minha conta aí.
põe na minha conta. Filemon era alguém que devia muito a Paulo. Provavelmente não financeiramente, mas em serviço, em tudo que Paulo deve ter feito por Filemon, na pregação do evangelho e em tudo mais. O que é que Paulo tá dizendo aqui? Paulo tá devolvendo um escravo pro seu senhor e pedindo algo que ele poderia ordenar, porque ele espera que haja uma atitude voluntária desse senhor. Não o trate mais como escravo. Paulo escreveu aqui uma carta de alforria. Paulo tá escrevendo uma carta pedindo para que o escravo não seja mais escravo, que o seu senhor não mais escravize aquele escravo. Ele até diz no verso 19 que eu pagarei. Se tiver alguma coisa aí que você precisa, eu pago. Se você está devendo, eu pago tudo que precisar. Sabendo que você me deve ainda a própria vida, mas se você quiser me cobrar, me dê aí que eu pago tudo que precisar aí. No 21 ele diz, certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Isso aqui é muito sério, porque a gente encontra um Paulo lidando com um escravo e um senhor, pedindo que o senhor não trate mais aquele homem como um escravo. Trate ele como um irmão e perdoe a dívida dele. Isso é muito interessante. É muito interessante. A gente tem Paulo escrevendo uma carta de alforria pedindo pela libertação de um escravo. Alguém que era escravo por conta de suas dívidas. Paulo era um escravagista? Eu acho improvável interpretar Paulo assim. Por que as pessoas acham que Paulo era um escravagista? Por causa de duas coisas. Primeiro, Paulo não tenta mudar um cenário político e social, mas Paulo não tinha esse poder, nenhum pastor tem esse poder, nenhum pregador tem esse poder, nem mesmo existia um cenário democrático naquele período. Você tinha Nero, você tinha o César, mandando e desmandando. Paulo não está escrevendo cartas políticas, Paulo está lidando com indivíduos. E lidando com indivíduos, ele tenta acabar com um relacionamento de escravidão. Isso é uma coisa muito maravilhosa. E é muito triste que se interprete Paulo como um escravagista, porque Paulo está tentando acabar com a escravidão nos relacionamentos pessoais e não está fazendo pautas e campanhas políticas por aí. O cristianismo nem é afeito a esse tipo de relacionamento político tão intensamente, como infelizmente o cristianismo cultural moderno faz parecer, e Paulo está muito mais interessado nos relacionamentos humanos individuais. E também acham que Paulo é escravagista por causa de outras coisas que ele escreve sobre escravidão, pedindo para que escravos sejam submissos aos seus senhores. Aí isso precisa ser bem explicado. Eu peguei aqui alguns textos em que Paulo ordena essas coisas e um texto de Pedro. Vê 1 Coríntios 7, 20 a 24. Paulo está argumentando que as pessoas devem aceitar a posição que Deus as colocou. Você é solteiro? Tudo bem, você aceite ser solteiro, você não vai morrer porque você é solteiro. Mas se você conseguir casar, que bom se case. Paulo está criando uma teologia do conformismo, sim, conformismo, de aceitar aquilo que Deus lhe deu. Se você não consegue se casar e vive solteiro, tudo bem, fique solteiro. Se Deus te chamou casado, não divorcie, fique casado. Então ele escreve para os escravos. Ele vai dizer, escravos, não tentem à força, sabe, sair desse relacionamento de escravidão, matando seu senhor, o que é que seja. Tenha contentamento. Aí diz assim no verso 20 de 1 Coríntios 7. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Paulo está querendo criar realmente esse tipo de conformismo, de aceite o fato que a sua vida não é isso aqui, que existe uma recompensa para além dessa vida. Você não precisa viver em desespero pela condição que Deus lhe chamou. Mas ele diz, mas ele coloca aqui um contraponto. Se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Ou seja, Paulo está dizendo, você é escravo, você precisa estar contente em Deus, mesmo sendo um crente escravizado. Mas ele não deixa de dizer, mas se você conseguir se libertar, se liberte, hein? Se for possível para você tornar-se livre, aproveite essa oportunidade. Seja pagando a dívida, seja um familiar pagando um resgate. Sempre existiam formas de você conseguir sair daquela relação de escravidão. E Paulo diz, aproveite. Se for possível sair dessa relação de escravidão, aproveite. E isso é uma coisa muito legal, porque Paulo, ele tá considerando a possibilidade de sair do relacionamento de escravidão como algo desejável. Então a gente não pode confundir uma postura cristã de pacifismo e de não violência, uma postura cristã de se conformar com as próprias dificuldades da vida, com achar que Paulo está tratando a escravidão como se fosse uma coisa boa. Não, a linguagem de Paulo para com os escravos é uma linguagem de consolo, de aceitar, infelizmente, uma situação de vida terrível a qual ele foi submetido, de pobreza, e precisar submeter a isso muitas vezes. Muitos escravos talvez não fossem por dívida, fossem realmente pessoas dominadas, vendidas ou o que é que seja. E Paulo fornece a elas algum nível de consolo. Você foi chamado no Senhor sendo escravo, você é liberto, que pertence ao Senhor. E ele diz, você foi chamado sendo livre, você é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Não parece para mim um texto escravagista. Paulo escreve então em outros textos, como 1 Timóteo 6, 1 a 2, dizendo todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Então ele diz, você que é um escravo, honre o seu Senhor, trate-o com educação, com respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm senhor crente, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. Ensine e recomende essas coisas. Nossa, Paulo está mandando os escravos trabalharem mais. Agora entenda, novamente, um escravo ou um servo na cultura greco-romana, a maioria deles não era escravo desde o nascimento, ou era escravo por toda a vida, e quase nunca era escravo por causa de raça. Então eles são basicamente funcionários, guardados às devidas proporções. Por isso que dá para criar uma aplicação aqui entre
o servo na cultura greco-romana e um funcionário hoje em dia. Claro que não é a mesma coisa. Ordenar que crentes que estão em situação de escravidão, que eles trabalhem bem, que sirvam bem os seus senhores, não parece ser um incentivo à escravidão. Pelo contrário, parece ser entender que o mundo debaixo do sol é um mundo debaixo de sofrimento e de pecado. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, ele diz que qualquer escravo que possa se tornar livre deve se tornar livre. Em Efésios 6, a gente tem a mesma coisa. Quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como servindo a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam com boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer uma coisa boa, receberá isso e outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. O que a gente tem aqui? Novamente, ele falando para que escravos trabalhem bem e honrem os seus patrões, aqui os seus senhores, mas ele traz ordens para os senhores também. A ordem que ele traz geral para os senhores é que eles não devem ameaçar os seus servos. Se não devem ameaçar, quanto mais cumprir a ameaça. Então, violência física aqui não era permitida, justamente porque o Deus dos escravos também era Deus deles como senhores. Deus não vai os tratar com parcialidade, ou seja, eles que são senhores vão ser tratados por Deus também, né? E não vão ser tratados com mais cuidado ou com mais leniência porque eram senhores, não. Eles deveriam tratar os escravos sem ameaças, ou seja, sem violência física, sem oferecer nenhum tipo de impropério sobre o corpo daquelas pessoas ou mesmo sobre o psicológico, não devia ter nem ameaça. Por que Paulo aqui não só diz, senhores, libertem todos os seus escravos? Porque a palavra escravo aqui evoca na nossa ideia a escravidão negra no Brasil. E aqui a gente tem um outro cenário. Veja, para muitos desses homens, serem libertos como escravos era a morte certa. Uma vez que eles eram libertos dessa relação de servilismo, eles não teriam emprego. Muitos dos escravos eram voluntários, porque eles precisavam trabalhar no campo. O termo escravo é que é um termo problemático pra gente aqui, porque existia um outro tipo de escravidão no século I, que não é o que nós chamamos de escravidão no século XXI. Por isso que a gente pode chamar isso de servilismo. E a cultura de servilismo não é a cultura de escravidão. E Paulo está tratando com os seus senhores, para que eles tratem os seus servos com cuidado, sem ameaça ou qualquer coisa parecida. Colossenses 3, 22 a 24, servos, obedeçam em tudo seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Aqui eles mostram que, quando eles estão vivendo em servilismo, eles não estão presos à simples relação servil, mas é para o Senhor que esses homens trabalham. Mais uma vez aqui, Paulo está trabalhando para consolar o coração daqueles que são servos, que estão em situação de extrema pobreza e precisam desse tipo de trabalho para sobreviver muitas vezes, e lembrando que é o Senhor que é Deus deles. Agora, tem um último texto interessantíssimo aqui de Paulo, interessantíssimo, que está em 1 Timóteo 1, 8 a 10, que passa desapercebido muitas vezes. Paulo fala assim: sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos. Aquele usa muitas linguagens para falar de pessoas que são más, pecadoras, que estão afastadas de Deus. Aí ele vai descrever algumas dessas pessoas: para os que matam pai ou mãe, para homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina. Que ele cita vários pecados, diz tudo isso que se opõe à sã doutrina. E ele fala de sequestradores. Essa é a tradução da Nova Almeida atualizada, é a tradução que eu estou usando desse vídeo, é a que eu costumo usar. A ACF, ela traduz bem literalmente, ela traduz como roubadores de homens. Não são uma pessoa que roubam coisas dos homens, mas que roubam os próprios homens. No grego, a gente tem aqui uma palavra só, é a palavra andrapodistais, e essa palavra é o dativo masculino plural do substantivo andrapodistes. Essa palavra, eu trouxe aqui o meu léxico, o Louinaida, é o melhor léxico que a gente tem hoje para falar de domínios semânticos, pode ser traduzido assim: alguém que vende pessoas para serem escravas, mercador de escravos, sequestrador. Ou seja, uma possibilidade de tradução aqui desse texto, e uma tradução muito provável, considerando os domínios semânticos desse texto, é que vendedores de escravos são tratados como transgressores e rebeldes, ímpios e pecadores, iníquos e profanos, colocados ao lado de quem mata pai e mãe e tratados como pessoas que se opõem à sã doutrina. Nisso, a gente tem um Paulo profundamente anti-escravidão, porque a gente tem um Paulo que considera a venda de pessoas para a escravidão como um pecado terrível. Então, ele trata a escravidão por dívida, que seria melhor traduzido por servilismo, como algo a ser administrado, mas ele trata a compra e venda de pessoas como um pecado grave. Paulo era um escravagista? Olhando esses textos, não dá para tratar Paulo como escravagista no sentido moderno. Paulo trata
as relações de servilismo do século I como um pecado? Não, porque você tinha um tipo de relação que não era uma relação de escravidão per si, como a gente chamaria hoje. Escravidão não me parece a melhor tradução para esse tipo de relacionamento. Escravidão temporária, sem o indivíduo ter direito sobre o corpo do outro para bater, para ameaçar. Uma escravidão que tem salário, que tem dia de folga e que tem confiança, você não é trancado. Isso é um tipo de relação servil, claro que de muita pobreza, e muitas das pessoas viviam assim. Claro que no século II as coisas começam a mudar muito, e você começa a ter um número maior de escravos por guerra. Tanto que no século II a maioria dos escravos do Império Greco-Romano eram escravizados por guerra. Pessoas que seriam mortas na guerra, mas são capturadas, então entram nesse tipo de relação de servilismo. Mas Paulo não está lidando, aparentemente, com todo tipo de relação servil aqui. Aqui a gente tem também Pedro, em 1 Pedro 2,18, escrevendo sobre escravidão, e parece evocar muito Paulo. Servos sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois se gloriar-se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Que para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Aqui o escravo é tratado como um tipo de Cristo. Cristo era um escravo. Cristo foi tratado como um escravo. E eles, se são tratados como escravos, devem permanecer fiéis, devem permanecer firmes. Veja, esses homens não tinham poder para acabar com a escravidão como relacionamento servil e construir uma sociedade melhor. O que eles podiam era consolar os escravos e instruir os senhores. Que era um tipo de relação econômica, onde muitas vezes, por exemplo, escravos deviam coisas, escravos sobreviviam daquele tipo de relacionamento. Pedro e Paulo não estão lutando para encerrar aquele tipo de relação servil, que aquilo fazia parte daquela sociedade de alguma forma, mas eles estão trabalhando para acabar com qualquer coisa que torne aquela relação servil algo que maltrate o servo. Para Filemon, ordena que ele seja tratado como um irmão. Provavelmente ele não ia servir e trabalhar de alguma forma naquela casa, mas ele provavelmente receberia um salário maior, seria tratado como se fosse um irmão amado e talvez fosse enviado de volta para Paulo para servir como um missionário, como um evangelista. Em outro texto, Paulo vai falar para que aquele que é o senhor daquele servo o trate com respeito, sem ameaça e como um irmão igual a ele. Que tipo de escravidão é essa em que o escravo é tratado como igual, um pleno igual? O Novo Testamento não me parece um texto escravagista. Agora lembre, o Novo Testamento não é um texto político, não é um texto social, não é um texto que está escrito para reger como seria a sociedade. Quando a gente vai falar de regimento social e de cosmovisão cristã, a gente toma os princípios bíblicos e aplica isso à sociedade de forma geral. Falar que todos os homens possuem a imagem de Deus, que todos os homens são iguais diante do Senhor, e ter uma sociedade onde a relação de servilismo não mais se justifica, é uma coisa maravilhosa e profundamente cristã. Mas nem toda relação de servilismo dentro de sociedades agrárias e primitivas como essas era uma relação pecaminosa. A escravidão, em termos de tráfico de escravos, com certeza seria condenada até pelo Antigo Testamento. Certamente seria condenado por Pedro e por Paulo. Em Apocalipse, uma das cidades que é condenada, ela é condenada porque vendia pessoas. E vender pessoas é tratado ali como uma das coisas que marca aquela cidade, e os anjos e os homens louvam por ela ter sido destruída. O Novo Testamento não parece indicar que a escravidão é uma coisa boa. O erro é a gente achar que a cultura de servilismo greco-romana sempre representa o mesmo tipo de cultura de escravidão que se deu no Brasil nos últimos 500 anos.